contrário. Tá, foi. Botou ali? Sabemos, né? Tá, ali tá sabemos, a tua, a inglês e a Sabemos vai ser espanhol penalizado. é podemos, né? Penalizado aqui com o roxinho. Depois o cara diminui o texto, só aqueles monte roxo, né? Faz umas paginhas Eu coloco, diminuídas. quando tem termo que eu não conheço, também coloco roxo. Problemas terminológicos, semânticos. C27, né, tá? Que poderíamos descrever, tá? Quando muitos poderíamos descrever uma série de circunstâncias anormais. Aqui diz quando muitos sabemos descrever uma série. Aí obscurece mais ainda o texto. Sim. Tá. O que é aprender uma regra? Isso aqui é curioso, esse textinho. O que é aprender uma regra? Isto. O que é fazer um erro ao aplicá-la? Isto. E aquilo para Isso que se aponte ele, aqui é algo de indeterminado. ele tá mostrando que é no uso, né? Uhum. Isto. Mas é meio parecido com isto é uma mão também. É, certo sentido, sim. Ó, o problema disso, né? Mas isso ele fala, né, tem nas investigações, o tópico é gigante isso aí, cara, seguir uma regra. Tá, mas aí Daria aqui pra daí o voltar e aprender uma fazer regra um... é diferente do estar provando, né? Talvez tenha essa distinção também. É porque ele vai querer dizer que aprende uma regra no uso. no uso, né? Isso, nesse movimento aí. E agora parece ser diferente de Só que provar a assim, aí mão. tu dizer, Seria tudo bem, como só que prova. aí, mas circunstâncias normais também é o uso, né? Que tá ali em cima. Se uma pessoa quiser estabelecer uma espécie de regra, para isso ela deveria conter a expressão em circunstâncias normais. E aí teria que definir o que são circunstâncias normais. Isso, se eu digo assim, isto, eu quero aprender uma regra, isto, eu estou demonstrando, isso é uma mão. Se eu digo isto, não é uma outra coisa. Então, circunstâncias normais é a repetição desse isto, Uhum. né? Isto. Eu só E digo isso que uma regra é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, normalmente é assim. né? Uhum. É. E isso se torna circunstâncias normais também. Sim. Não tem tanta diferença da amostragem do. Bom, ele vai de certo abordar isso aqui, né? Sim, acho que sim. Isto é uma mão, isto é uma mão, isto é uma mão. Não está diferente disso aqui, né? Sim. O que é fazer um erro ao aplicá-la? Isto. Importante que aqui ele quebra a regra, né? O erro da regra também é um isto aqui, né? Uhum. Vamos ver se isso se esclarece. Tá, vai. E aquilo para que se aponte aqui, quer dizer, ele está apontando, é algo de indeterminado. Tá. E talvez ele esteja querendo distinguir de uma outra maneira tradicional de entender, de aprender uma regra, como uma coisa mais fechada, uma instrução, alguma coisa assim. E dá o sentido de aprender com o uso, com o contato, com a prática. Vamos ver. Ali embaixo fala prática. A prática do uso da regra também mostra o que é um erro na sua aplicação. Sim. Tá. Nisso as investigações lá, ele com aquela função de tijolo Uhum. que tem lá, a pedra tem isso aí também. Sim. Quando alguém se convenceu, diz: sim, o cálculo está certo. Mas não infere isso do seu estado de certeza. As pessoas não inferem como são as coisas a partir da sua certeza individual. A certeza é, por assim dizer, um tom de voz em que alguém declara como são as coisas, mas não se infere desse tom que tem razão. É como se fosse totalmente desnecessário o dizer que tem certeza daquilo ali. Aqui é a primeira vez que ele O tá entrando cálculo em vai estar certeza, certo né? independente de a pessoa dizer que está certo. Eu acho que esse é um pouco do ponto da convicção dela, né? Mas não infere isso, o cálculo estar certo, do seu estado de certeza. Sim. Tá, bom, mais outra. As proposições a que se regressa repetidamente como por encanto, gostaria de as expurgar da linguagem filosófica. Aqui em espanhol, me gustaría eliminar del lenguaje filosófico las proposiciones
a las que volvemos una y otra vez como hechizados. Não sei o que é hechizados. Risadas. Foi ruim de entender aqui. Enfeitiçados, talvez. Enfeitiçados. Aqui volvemos uma e outra vez como enfeitiçados. É isso aí mesmo. Ali diz como por encanto, né? Uhum. Tá. Não se trata do fato de Moore saber que havia uma mão ali. Mas antes de não compreendermos, se ele dissesse, evidentemente posso estar errado a esse respeito. Perguntaríamos, como é que encara então um erro desses? Por exemplo, a descoberta de que foi um erro. Cara, isso é muito difícil de entender, e é por isso que ele está levantando esse questionamento, porque é uma coisa que não parece que não se pode compreender, né? Que não é, talvez, nem possível. Como é que encara então um erro desses? Como se eu dissesse, né? Cara, lê no espanhol que não é essa... Minha mão não tá aqui. Essa frase tá ruim aí no português. 32. Vou ler em alemão. Até parece. O que adiantaria, né? 32. No se trata de que Moore sepa é saiba, né? Sepa que ali há uma mano, sino que não le entenderíamos si dijera. Por supuesto que en isso poderia equivocar-me. Perguntaríamos, como seria erro semejante? Por exemplo, que contaria como o descobrimento de que se tratava de erro? Que diríamos? Diz como seria, também. Como seria erro semejante? Isso, como seria? Depois, que contaria como o descobrimento de que se tratava de erro? E aí, Telzinho? Tudo certo? Diz what it's like. Diz aqui. What is like to make such a mistake as that? O que é... Sim, velho. Mas é que tá pelo outro aqui. E aí, velho? Tudo bem contigo? Ele te ouviu, ele se perguntou se tá tudo bem contigo. Tá tudo bem comigo. É? E aí, que tá muito frio por aí, Theo? Tá muito frio por aí, ele não tá te ouvindo. Não tá? Tá muito frio por aí, Vernon. Um cético pertinaço, imaginei essa. Eu sei lá, achei ela por aí. Ô pai, tem que ver qual pessoa apareceu no desenho do Pica-Pau, do beisebol maluco. Ah, é? Então depois o pai vai lá e o pai olha, tá bem, velho? Daqui a pouco o pai já vai lá e o pai olha, tá? Oh, poxa. Eu tinha feito uma vez que deve ficar palavra. Sabia? Ah, é? Uhum. Daqui a pouco eu vou lá e já vejo. Do nada apareceu o Pica-Pau aí. Pica-Pau maluco, certo? Onde é que nós estávamos? Tá. No 2032. Sim, tá. Pode seguir. Assim, eliminamos as frases que não nos fazem avançar. Quer dizer, ele está eliminando essa evidência de há uma mão aqui, né? Ah, tá. Com a prova, acho que ele está querendo dizer isso aí, que é algo mais. Não, mas a gente... Tá certo. Tá, tinha me perdido aqui, mas sim. Eliminamos as frases que não nos fazem avançar. Então, ela não é o suficiente, né? Se se ensina alguém a calcular, também se lhe ensina que pode confiar no cálculo do seu professor? Mas essas explicações terão, enfim, que terminar alguma vez. Ser-lhe-á ensinado também que ele pode confiar em seus sentidos? É uma pergunta. Já que certamente se lhe disse em certos casos que em tal e tal caso especial não se pode confiar neles? Regra e exceção. Bastante coisa, né? Não peguei também nada de especial. Esse início aqui é bem interessante. Se ensina alguém a calcular. Não é muito óbvio, assim, tu tem que tentar pegar o que ele está querendo dizer, né? Primeiro, ele não só questionou, como ele mostrou cálculos errados dos professores dele, né? Sim. Ele liquida paradoxo do Russell, né, por exemplo. No tratado ele mostra. Então, não tem um sentido mais profundo que isso aqui, né? Se ensina alguém a calcular, também se ele ensina que pode confiar no cálculo do seu professor. Mas essas explicações terão, enfim, que terminar alguma vez.
Ser-lhe-á ensinado também que ele pode confiar nos seus sentidos, já que certamente, se lhe disse em certos casos que em tal caso especial, não se pode confiar neles. Eu vou confiar nos meus sentidos que o professor está certo. Que o cálculo que o professor, a forma que o professor me ensina está certo. Mas o professor vem e diz assim que os meus sentidos, que meus quais eu baseio a opinião de que ele está certo, também pode estar errado. Podem Né? estar errados. Sim. Quando? Ser-lhe-á ensinado Para também. quando vale isso, né? Sim, Para quando vale que os meus sentidos estão errados? sim. Interessante. Ele está só abalando convicções, né? É. Ser-lhe-á ensinado também que ele pode confiar nos seus sentidos, já que certamente se lhe disse em certos casos que em tal e tal caso especial, não se pode confiar neles. Ele está colocando como às vezes pode acontecer, né? Sim. Por isso que ele coloca regra e exceção. Bom, vamos seguir. Não, se tu tá achando que eu tô errado agora, é porque agora chegou o momento da tua exceção, aluno. Né? A exceção onde eu confio nos teus sentidos. Mas Te não enganou. será possível imaginar que não existem objetos físicos? Vamos só fazer esse experimento aí. Não será possível imaginar que não existem objetos físicos? Eu achei curioso que ele botou, não sei. Ele é tão imaginativo para essas analogias e coisas. Mas aí tá. Não será possível imaginar que não existem objetos físicos? Tem que tentar imaginar para saber. Tem o Tractatus que o pensável é lógico, né? Mas pensar Não que podemos. não existem, ele está dizendo. Sim, ele está falando de negativa. objetos. Claro, sim. Pensar a negativa dos objetos. Não é pensar. O não ser, né? Porque o pensamento, ele é, nesse sentido, ele é positivo, né? Ele vai Uhum. pensar algo. Você vai pensar sobre o não ser, ele vai pensar um ser, né? É que nem existir, né? Não dá para conceber uma coisa que não existe. Isto, é. E falar de existir parece Ou pode ser nada. absurdo, né? Posso falar na linguagem, colocar o Sim. não ser e o nada. É aquela discussão do sofista toda nessa aí, Sim. o não ser, né? E contudo, há objetos físicos, é um absurdo. Pois é, essa parte aqui. Mas é isso aí, eu acho que agora eu tive um entendimento. Mas por que é um absurdo a objetos físicos? Quando eu li isso aqui eu achei... Tu me mandou essa aí, né? 35. Acho que mandei, não nesse momento. Por causa da Sim. proposição empírica eu te mandei. Uhum. Porque é o ponto que eu estava querendo ler. Será porventura uma Por proposição que é dito aqui que é um absurdo? Esse absurdo talvez seja um problema palavra. Vamos ver. 35. Nonsense, claro, é um... Mas por que não tem não... sentido. Seria uma proposição empírica e esta é uma proposição empírica. Aí ele coloca outra proposição. Parece que há objetos físicos. Ou parece que... daí pode ser nesse sentido de descrever uma impressão tua. Parece que... E é diferente da afirmação há objetos físicos. Claro, eu já tava... Por que é um absurdo a objeto? Porque eu tava falando, pensando na existência deles. É a proposição, claro. Proposição a objetos físicos é um absurdo. Será uma proposição empírica. Tá, tu pegou o ponto do absurdo? Peguei. Acho que peguei. Peguei, então explica, né? Teria que ser a tua pergunta, né? Mas não pegou, então explica. Não, eu peguei, eu sei, mas só pra mim, né? Não sei explicar. Não sei. Ou seja, não sei. Eu sei, mas não quero explicar, né? Não, sei mesmo. Deixa outra hora. Não, acho que não peguei, né? Sinceramente, tá não peguei. Tá me matando aqui pra descobrir as coisas que eu vou estar te falando. Vou te dar uma mastigada aqui. Isso é boa, né? Mas não será possível imaginar que não existem objetos físicos? Não sei. Imaginar. E contudo, a proposição a objetos físicos é um absurdo. Não, ela é problemática para mim, isso aqui. Tenta me explicar isso, tu pegou. Ele tá aparentemente fechando os dois lados, né? Que nem tu não pode não imaginar, né? Tu vai imaginar objetos físicos, não pode imaginar a negação deles, né?
E ao mesmo Sim. tempo, esse ponto absurdo, tô com uma É um impressão, problema, não porque tá claro pra mim. não, ele Parece não tá, que é pela obviedade. Me parece que ele tá querendo dizer que é óbvio e que isso na proposição não. Não sei se consigo explicar. cara, vamos converter a objetos físicos para esta é uma mão, né? Porque é o que o Morta disse e é o que tá a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de alegação. Mas eu não sei se ele não tá falando porque é um conceito lógico, né? Objetos físicos. Tu entendeu isso aí? É porque isso não pode ser remetido a uma existência. Aí, há objetos físicos, parece que é só Sim, uma coisa, entendi. uma proposição lógica, né? Sim, ele quer dizer que é um absurdo que isso toque a realidade, né? Isto, que isso pode ser tomado como empírico, por isso que ele pergunta. Deve ser por Sim, isso que ele pergunta embaixo, né? Porventura seria isso uma proposição empírica. Porque mais adiante, é que eu já li também um pedaço mais, né? Mais adiante ele vai falar ali que são conceitos lógicos, como. Aí ele vai falar outros, como sim, cores. Acho que é sim. logo adiante, cara. Vamos seguir então. Vamos seguir. Eu acredito que. Bom, vamos lá. Tá, e será isto uma proposição empírica? Aí fala outra. Parece que há objetos físicos? Parece que há objetos físicos. É uma proposição empírica? Essa pergunta tá certa? Mas a pergunta é com relação à primeira parte da. Não, Ali, quero ver se ela tá será isto uma colocada. proposição empírica? Tá? E aí ele vai perguntar. Uhum, A tá. proposição é: Não, parece que há objetos físicos. Uma uhum, pessoa está descrevendo isso. Uma sim, impressão, né? Parece que há objetos físicos. Aí isso aí já pode ter mais a ver com uma. Só que ao mesmo tempo parece ser problemática também. Porque para a pessoa que está descrevendo que ela tem essa impressão de que parece que há, ainda assim ela está falando do conceito lógico, né? Parece que está falando sobre umas formas platônicas, sabe? É como se ela trouxesse para a existência as formas platônicas, por exemplo. Quando ela fala objetos físicos, há objetos físicos. Então, mesmo que a pessoa sim, fala, parece que há, a pessoa está descrevendo uma impressão que ela tem. Aí ela está envolvendo os sim. sentidos dela e está no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela está falando de objetos físicos, falando de um conceito lógico. E parece que cria esse choque. A palavra. No alemão. Erfahrung, como é que é? Erfahrung. Eu não sei falar coisa. Experiência. Experiência que seria empírica. A proposição da experiência está certa, então, da empiria, né? Sa- que já não dá. A palavra que tá aqui no alemão é isso aí. Um desses das ein Erfahrung. Essa é uma expressão, uma proposição da experiência Empírica, empírica. empírica, né? Uhum, tá certo. O inglês também tem empirical proposition. Vamos seguir então para ver se vai ficando mais claro. Vai. 36. A é um objeto. A é um objeto físico. Isso aqui é uma frase predicativa, né? A é um objeto físico. É uma indicação que damos a alguém que não percebe ainda o que significa A ou o que significa objeto físico. Assim, é uma indicação sobre o uso de palavras. E objeto físico é um conceito lógico, tal como cor, quantidade. E por isso que tá falando então que é sem sentido, ó. Não, peraí, não, tá. Esse A ali não é o Tá. gato, veja. Peraí, vamos. Não. A é um objeto físico. É uma indicação que damos a alguém que não conhece Que não percebe ainda. o que Que não significa. percebe. Leio. Tá. A é um objeto físico. Nossa, é uma proposição, né? Ela é uma indicação que damos a alguém que não percebe ainda o que significa A ou o que significa objeto físico. Aqui eu estou tendo humor de pano de fundo. Que faria sentido dizer para pessoas que não entendessem o que é aquilo ali. Né? Assim é uma indicação sobre o uso de palavras e objeto físico é um conceito lógico, tal como cor, quantidade, etc. E é por isso que não pode ser formulada uma proposição como há objetos físicos. Deixa eu pegar lá para o início.
por isso que não pode ser formulada uma proposição como a objetos físicos. Contudo, encontramos frequentemente tentativas mal sucedidas desse gênero. Tá, eu peguei o ponto do objeto físico é um conceito lógico. Então seria uma proposição empírica sobre isso. Tá. Agora, assim é uma indicação. O dizer isso a alguém é uma indicação sobre o uso de palavras. Não peguei. Não tá claro também esse ponto aqui daqui. Sobre o uso de palavras. Tá, 36, deixa eu marcar assim. Tá, não, até ali tudo bem. Até ali tudo bem. Aqui é uma indicação. Se eu digo A é um objeto, se eu digo isto é uma mão, é uma indicação, né? Isto é um lápis. É uma indicação que damos a alguém que não percebe ainda o significado de A. Estou explicando, estou indicando que é isto, né? Tá. Sócrates é um homem. Imagina uma criança que está explicando ali um artefato da escola, por exemplo, um sino, né, de tocar para a hora do merenda. Sim. Então, um sino, ou o que significa objeto físico. Tá, o sino é um objeto físico. É uma indicação que damos a alguém que não percebe ainda o que é A e o que significa objeto físico. Assim, é uma indicação sobre o uso de palavras. Sim, nós damos A para indicar isso, né? E objeto físico é um conceito lógico, tal como cor, quantidade. E é por isso que não pode ser formulada uma proposição como a objetos físicos. Tá se referindo ao fato de ser um conceito lógico e não está falando de nada empírico. Sim, claro. Objeto físico não é uma mesa, Isso, uma bola. Exato, é o conceito lógico. Falta o artigo ali, né? Isso. Contudo, encontramos frequentemente tentativas mal sucedidas desse Não, gênero. não falta o artigo, porque o artigo está ali. Okay. Um objeto físico, está ali o artigo. Então o problema é esse. Mas ele não é determinado. Não, ali não tem um objeto físico. A é um objeto físico. Um A, tá. Um objeto físico. Sim. Tá, vamos seguir. Baixa um pouquinho. 37. Cara, tu vê o limite de tempo pra ti, tá? Não. Não, até um pouco mais, pode ser? Tá, pode ser. 37. Mas será uma resposta adequada ao cepticismo do idealista ou do idealista? Pois tá, é, com cara. relação ao realismo, né? Tá. Pela hora que eu falei de idealismo, me deu uma dúvida também nisso aí. Não tinha lido essa parte aqui mesmo. Mas será uma resposta adequada ao ceticismo do idealista com relação ao realismo, né? Ele é contrário ao realismo. Que viagem, né? Complicado aqui, né? É o ceticismo do idealista ou a segurança do realista dizer que há objetos físicos é um absurdo? Se essa é uma resposta adequada, por exemplo, ao Moore, vamos dizer, segurança do realista, né? Se é uma resposta adequada a Moore, dizer que há objetos físicos é um absurdo. Tá ficando mais difícil. Será uma resposta adequada ao ceticismo do idealista ou à segurança do realista? Vamos seguir para ver se... Para eles, né, tanto o idealista quanto o Moore, afinal, não é disparate. Será uma resposta, contudo, dizer-lhes esta declaração há objetos físicos ou o seu oposto, não há objetos físicos, é uma tentativa falhada de expressar o que não pode ser expresso desse modo. E pode mostrar-se que realmente falha. Mas isso não é tudo. Bom, aqui ele não mostrou, né? Ele só falou que pode mostrar. Precisamos de compreender que aquilo que se nos depara com uma primeira expressão de uma dificuldade ou da sua solução pode ainda ser uma expressão totalmente errada. Tal como alguém que tem de fazer uma crítica justa a um filme. Aqui vai falar uma analogia, né? Tal como alguém que tem de fazer uma crítica justa a um filme começará por dirigir a censura a pontos que não a justificam. E é necessária uma investigação para encontrar o ponto adequado de ataque para o crítico. Acho que vamos seguindo. Tem um filme, a pessoa vai criticar esse filme, mas a crítica dela tá atacando pontos errados.
ela não está criticando o filme, ela está pegando pontos, ela tá equivocada. E aí alguém vai ter que fazer a investigação para mostrar quais são os pontos adequados para se fazer uma crítica. Então ele está aí na base de uma coisa, né? Aí ali, vamos de novo, mas será uma resposta adequada ao ceticismo do idealista ou à segurança do realista dizer que há objetos físicos é um absurdo, com sucesso para amor, né? Isso está dizendo um absurdo. Ele está perguntando se isso é adequado. Para eles, afinal, não é disparate. Será uma resposta, contudo, dizer-lhes esta declaração ou seu oposto é uma tentativa falhada. Quer dizer, então, o que ele está dizendo é que não é adequado dizer isso aí. Dizer que não há objetos físicos. Até porque ele falou que não se pode imaginar, né? Ele não chegaria a essa conclusão, né? Essa declaração ou seu oposto é uma tentativa falhada de expressar o que não pode ser expresso desse modo. Então está dizendo tanto uma coisa quanto outra errada. Dizer que há objetos físicos e que não há objetos físicos é absurdo. Sim, não é suficiente para nenhuma das duas. Isso. Precisamos de compreender que aquilo que se nos depara como a primeira expressão de uma dificuldade ou da sua solução pode ainda ser uma expressão totalmente errada. Quer dizer, eu peguei esse ponto, ele estava falando sobre tu querer dizer que há objetos físicos são absurdos. Isso também não é possível dizer. Entendeu? Precisamos de compreender que aquilo que se nos depara como a primeira expressão de uma dificuldade ou da sua solução pode ainda ser uma expressão totalmente errada. É como se a gente fosse apresentar uma solução para aquilo dizendo, cara, esses objetos físicos é absurdo. Objetos físicos é uma coisa absurda. Por proposição absurda. E isso também é inadequado, ele está dizendo. Sim. Mas eu acho que ele está considerando possibilidade de erro também. Também, sim, quando ele fala da questão do filme. E é aquela coisa do... contudo, há objetos é um absurdo. Só que aqui tem a afirmação, né? Nessa página anterior. No 35. E contudo, há objetos físicos é um absurdo. Ele está afirmando que é. Ele está afirmando que é um absurdo. E lá adiante ele está dizendo que isso também não faz sentido, né? Só que é aquela coisa. Ele está colocando sobre ele mesmo. Isso, é uma dúvida que fica porque ele é um cara investigativo, ele parece não tá nem aí para defender posições, né? Claro, antes ele estava falando que a pessoa pode estar errada, né? Naquele momento e não ver que estava errada. Sim. Né? Tem essa passagem antes, né? Aquela parte do cálculo sim, lá. Entendi. Pode ser que ele está aplicando sobre ele. Ele se auto-exemplificou ali. Acho que é isso aí, né? Interessante. Sutil, né, cara? Sutil pra caramba, ele falou uma coisa, afirmou e depois botou aquela regra sobre si, né? Digo, não regra, mas aplicou sobre si a proposição. Derrubou a escada, né? O saber na matemática. Nesta área temos de continuar a lembrar-nos da não importância do processo interior ou estado e perguntar: que importância tem? O que significa ele para mim? O que interessa é como nós usamos as proposições matemáticas. Bom, vamos separar aqui, parece ser outra temática. Parece que deu um salto, né? Pode ser aquela função de ter umas páginas aqui, umas páginas ali, né? Provavelmente se não se segue de nenhuma outra e botar num momento qualquer. É assim que se faz o cálculo. Nestas circunstâncias, o cálculo... É assim que se faz o cálculo. Nestas circunstâncias, o cálculo é tratado como sendo absolutamente fiável, como sendo perfeitamente correto. Tá. É como dizer, objetos físicos é um absurdo. Não, né? Não peguei. Não, o início ele tá falando que é aquela primeira impressão que pode estar errada sem saber que tá errado. Tá. Como a crítica inicial do filme. Como é que ele fez, né? Tá. Então é assim que se faz o cálculo, dessa forma, na hora ali. Nessa circunstância, o cálculo é tratado como sendo absolutamente fiável, como sendo perfeitamente correto. Entendi. Isso aí, parece que com isso ele estaria atacando a obviedade do que o Moore diz e também objetos físicos é um absurdo. As duas coisas, só que ele estaria atacando isso aí tudo como se ele está colocando direto. Não necessariamente explica sei lá, se refere a algo mais assim, um fato, sei lá.
Não sei se vai combinar numa velocidade de não ter certeza, né? Ou, ou se Que aqui é o que está sendo aventado, né? sim. Assim que se faz nessas circunstâncias, o cálculo ainda é tratado como sendo absolutamente viável. Uhum. Que não quer Perfeitamente. dizer que seja. Não quer dizer que seja. Uhum. A seguir, eu sei que aqui está a minha mão. Pode vir a pergunta. Tá. Não é, desculpe. Não é uma pergunta que ele está fazendo. Ele está só Uhum. descrevendo. A seguir, eu sei que aqui está a minha mão. Pode vir a pergunta. Como é que sabe? E a resposta pressupõe que isto pode ser sabido daquela maneira. A resposta, né? Como é que sabe? Sim, Pressupõe que isto pode ser sabido daquela sim. maneira. Então, entendi. É a mesma pergunta que tem o porquê, né? Todo o porquê. Isso aí tá naquele Bobo-Rotion ali e no, a última palavra do Nagel, Nigel? né? É. Nagel. Nagel. Ele coloca, o Nagel que tem esse ponto aí. Até tem grifado em algum lugar aqui, mas não vou fazer um parênteses muito grande. Mas a gente viu isso aí naquela disciplina lógica, seminário de lógica e teoria do conhecimento. Que o problema a pergunta tem o problema, porque quando eu pergunto por quê, eu estou perguntando por que razões, Uhum. dando a entender na pergunta a pressuposição de que existem razões, Uhum. né? Isso é um problema, né? Sim. Cria um problema. É como isso aqui, como é que sabe? Já estou pressupondo na pergunta Sim. a condição da resposta. Sim. Exatamente. Esse tá ficando mais claro o sentido dele. A seguir, eu sei que aqui está a minha mão, pode vir a pergunta. Como é que sabe? E a resposta pressupõe que isto pode ser sabido daquela maneira. Assim, em vez de eu sei que aqui está a minha mão, as pessoas podem dizer eis a minha mão. Trocar o eu sei, né? Eis a minha mão. E depois acrescentar como é que o sabem. Assim, em vez de eu sei que aqui está a minha mão, as pessoas podem dizer eis a minha mão. E depois acrescentar como é que o sabem. O como aqui é o ponto, né? Eis a minha mão. Só que é interessante que eu falei uma coisa aqui, como os caras ali, que é a pergunta que pressupõe. Ele não está dizendo que é a pergunta que pressupõe, é a resposta, ele está dizendo. Mas Ele a está dizendo que resposta é é a uma resposta. pergunta, né? A resposta é em forma de pergunta, como é que sabe? Já está perguntando como é que ele Ah, justifica que tá, ele tá, tá. sabe. Tu tem Tá certo, razão, é. tá certo. É a pergunta. É a mesma coisa. A resposta dele é uma pergunta, né? Sim, sim, sim. É sobre aquela pergunta. Tá aí o como ali, tu entendeu aquele como ali? Peraí, assim, não. Em vez de eu sei que aqui está a minha mão, as pessoas podem dizer Eis a minha eis mão. a minha mão, E como depois acrescenta. Morpheus, e depois acrescentar como é que o sabem. Mas aqui parece que ele tá. Tá. Olha só, as pessoas podem dizer. Ele não tá. Não Sim, necessariamente ele tá definindo essa posição, que né? está certo. Uhum. Isso. Não quer dizer As que está pessoas certo. podem dizer eis a minha mão e depois acrescentar como é que sabe, como Morpheus. Como que ele sabe aqui, ó, mostrando, né? Uhum. Tá. Eu sei onde me dói. Eu sei que o sinto aqui. É tão errado como eu sei que estou a sofrer. Mas eu sei onde vou. Você tocou no meu braço, está correto. Porque aí está situando um ponto, um lugar Sim, objetivo, dói, sofrer e aqui não não é determinado. são indeterminados, né? No meu braço é determinado. Uhum. Esse é o ponto, né? Ele quer dizer que é possível tu determinar um lugar no espaço. A dor, abstrata ou subjetiva, não é possível determinar. É o que parece que ele quer Sim, dizer. Né? claro, claro. Mas eu vou dizer que eu sei onde me dói se eu sinto uma dor no dedão do pé. Que isso aqui tá errado, não parece ser diferente. Se eu chutei a parede com o meu mindinho, o canto a Sim, quina do porque dói no sofá com o meu corpo. Aí mindinho, parece. e dói no mindinho. E não Eu. é diferente de alguém tocar num ponto, né? Sim. É que eu acho Não assim, ó. parece ter. Tem algumas pessoas que fazem a distinção entre sofrimento e dor, né? Aí o sofrimento seria mais caracterizado como um estado mental, uma coisa mais subjetiva. E, Tá? a dor como a dor de dente, uma coisa localizada no corpo. Mas na filosofia da mente os caras tomam dor como um elemento no domínio mental, né?
Eles parece que eles identificam, eles igualam dor e sofrer. E aí, nesse sentido, dor ficaria indeterminado. Mas quando como tu disse, a dor no mindinho, a gente sabe que tá ali no mindinho. Aí tem uma boa margem de determinação. Se for comparar, se eu sei onde você tocou no meu braço, está correto? Sim. Porque eu sei O onde me toque e a dói, dor são não coisas está. próximas, né? Sim. Claro que o toque talvez seja mais específico, né? E a dor seja uma região maior. Talvez seja isso, né? Que a dor. Talvez pode ser porque a dor a gente sente por nervos, ou uma coisa nesse outro sentido, né? Porque não é uma coisa localizada exatamente como um processo acontecendo, né? Não localizável, né? A não ser de uma forma geral. Não direto. Né? Como ordenador de dente, está assim, na raiz, na gengiva, não sei o que, tu está localizando de forma geral. Sim. Mas não é específica, né? Uhum. Tem que ver Pode se ser isso. o sentido do eu sei aí não está sendo. Parece que agora Não. não veio ao caso, né? Uhum. Não senti ele como determinante aí. 41. Eu sei. I know what I am feeling pain. Eu sei onde eu estou sentindo dor. Eu sei que eu sinto. Empírica, será? Isso seria uma proposição empírica. Que agora tô falando do meu braço, né? Não sei se é esse ponto. Não. Eu sei onde estou sentindo dor. Primeira frase. Eu sei que eu sinto aqui. Uhum. Tá igual. It's a wrong. É tão errado como. É isso. It's a wrong as I know what I am in pain. Eu sei que eu estou em dor. Uhum. Estou a sofrer. Que não faz diferença no inglês. Mas eu sei onde você tocou o meu braço. Está certo. Uhum. Está correto. Uhum. Não mudou. Permanece igual. Eu sei onde me dói. Eu sei o que sinto aqui. É tão errado como eu sei que estou a sofrer. Mas eu sei onde. Não sei se é pelo caráter, não sei se é pelo caráter de generalidade que tem em cada frase dessa, porque eu sei que estou a sofrer, ela não determina nada. Não, eu tive a impressão que era num caráter de objetividade maior. Mas isso não parece diferir tanto da dor. No caso do braço. Né? O toque no braço para uma dor, ambos podem ser localizados. Não parece uma comparação boa, né? Vamos eu deixar sei, essa aí. Não achei que ele problematizou o eu sei ali. Né? Ficou. Sim. Do mindinho dá pra colocar um problema. Pode dizer-se. Ele acredita nisso, mas não é assim. Mas não, ele sabe isso, mas não é assim. Tá. Se sabe, ele sabe. Tá, então lá anterior tinha. Não, mas eu sei onde me dói. Tá, mas ele é uma usa eu sei afirmação, de é uma mesmo. declaração, eu sei que me dói, né? Mas os dois são, né? Eu sei onde você tocou meu braço também é. Então permanece igual ali, né? Todos são declaração, e esse no caso é uma declaração correta, né? Não tem sentido ali, parece. Agora aqui mudou a história, porque daí ele acredita nisso. Pode dizer se ele acredita nisso, mas não é assim. Mas não, ele sabe isso, mas não é assim. Será isso o resultado da diferença entre os estados mentais de crença e de conhecimento? Não. Pode, por exemplo, chamar-se estado mental aquilo que é expresso pelo tom de voz ao falar, pelos gestos, etc. Seria, pois, possível falar de um estado mental de convicção, e esse seria idêntico quer se tratasse de conhecimento ou de crença errônea. Pensar que as palavras crer e saber têm de corresponder a estados diferentes seria como se uma pessoa acreditasse que pessoas diferentes têm de corresponder às palavras eu e ao nome Ludwig, porque os conceitos são diferentes. Ele está dizendo que o mesmo estado de convicção pode estar tanto quando eu sei quanto quando eu apenas creio.
né? Sim. Essa distinção. Agora ele mudou aqui para com uma definição mais geral, que é estado mental de convicção. Isto. Abarcando os dois. Sim, só que aqui ele deixou mais claro a questão da crença, né? E ali naquele item anterior parece que não toca nisso ali. Uhum. Fala, né? Eu sei que tenho dor, eu sei onde dói, eu sei, mas não tá falando se é um estado, se aquilo ali... É uma coisa passageira aqui, né? E conhecimento como uma coisa permanente, que a gente já tinha falado mais ou menos aí na outra. Isso. Só que ali naquele anterior, no 41, ele coloca aquelas frases ali, não entra nesse detalhe, né? Se é crença ou conhecimento em todos os casos ali, né? É. Tá. 43. Que espécie de proposição é esta? Nós não podemos ter efetuado mal a operação 12 vezes 12 igual a 144. Nós não podemos ter efetuado mal a operação 12 vezes 12 igual a 144. Ele quer perguntar se isso é um estado de certeza ou um estado de conhecimento. Uhum. Tem seguramente de ser uma proposição da lógica, mas não será o mesmo ou não redundará no mesmo que a declaração 12 vezes 12 igual a 144? Bom, de novo, que espécie de proposição é essa? Nós não podemos ter efetuado mal a operação 12 vezes 12 igual a 144. Tipo assim, não poderia efetuar... tem alguma possibilidade de ter isso se misturar com sorte? Não, né? Cara, eu tava num parênteses aqui pensando, já vou voltar ali, mas Tranquilo. que tá parecendo que ele tá respondendo ao Tractatus aqui, né? Porque ele afirma no Tractatus lá ter resolvido os problemas da filosofia. Sim. Não sei se, né? Parece que ele tá voltando nessa questão também com isso em pano de fundo, né? Porque ele tinha uma certeza de ter acabado, ele anunciou isso aí. Exemplos matemáticos, né? Uhum. Ele pega essas questões muito, como é que eu vou dizer, indubitáveis, né? E tá tentando achar uma fraqueza. E viu um problema nisso, né, certo? E tá na verdade, tentando entender isso, né? Isso. Que loucura, né? Projeto mais logicista, né? Aí viu algum problema e... vou ler de novo, tá? Nós não podemos ter efetuado mal a operação 12 vezes 12 é igual a 144? É possível. Não, ela não é uma pergunta. Ela não é uma pergunta. Ah, tá. Ela que espécie não é de uma proposição pergunta. é essa, tá? Nós não podemos ter efetuado mal a operação 12 vezes 12 igual a 144. Diz, tem seguramente de ser uma proposição da lógica, mas não será o mesmo ou não redundará no mesmo que a declaração 12 vezes 12 igual a 144. O efetuar a operação e o declarar. Espécie de proposição. Vamos ver se o próximo esclarece. Às vezes acontece, né? Se você pretender uma regra segundo a qual não pode ter havido aqui incorreção no cálculo, a resposta é que não aprendemos isso através de uma regra, mas aprendendo a calcular. Isso não ficou claro. Hein? Aprendemos a natureza do cálculo ao aprender a calcular. Nós não podemos ter efetuado uma tem seguramente ser uma proposição da lógica, mas não será o mesmo no que a declaração dos quer dizer que a declaração direta e fazer a operação dão no mesmo resultado. Não. Operação direta, não, ele quer dizer que a operação direta e dizer nós não podemos ter efetuado mal a operação. É o contrário, né? É uma certeza, é uma não possibilidade de incerteza. Nós não podemos ter efetuado mal a operação. 12 vezes 12 igual a 144. É o mesmo que afirmar, ou eu sei que 12 vezes 12 é igual a 144. Sim. Tá, é uma proporção da lógica. Tá, mas ele não poderia ter efetuado mal essa operação? Estou entrando dentro da proposição e não... Ele está perguntando que espécie é, né? Ele diz, seguramente é a proporção da lógica. Mas parece ter uma margem de poder ser efetuada
De forma equivocada. Não, mas é a afirmação da proposição é que é só aquela ali. Que Nós não podemos, que eu diga alguém afirmando a certeza, né? Podendo ter efetuado uma operação. Tá, então Nós você estaria não tem equivocado nesse jeito. sentido, né? Porque pode, né? Pode Sim, mas ela efetuar. pode ser uma proposição da lógica. Ela pode ser uma proposição da lógica. Não significa que ela seja verdadeira ou falsa. Sim, Ela é uma proposição da lógica porque ela pode ser verdadeira ou falsa, sim, vamos dizer, né? sim, É uma condição de possibilidade. sim. Mas não será o Só mesmo. isso. Tá. Vou ler o próximo. Se você pretender uma regra segundo a qual não pode ter havido aqui incorreção no cálculo, a resposta é que não aprendemos isso através de uma regra, mas aprendendo a calcular. É profundo isso aqui. Aprendemos a natureza do cálculo ao aprender a calcular. Mas então não se pode descrever a maneira como nos convencemos. Aumenta um pouquinho, bota pra cima, hein? Tá ok. Só marcando. Pode marcar, Eu vou voltá-lo. Não, já marquei. Tá bom assim? Aí, Onde é que tá? Tá ótimo, 46. Mas então não se pode descrever a maneira como nos convencemos da justeza de um cálculo? Sim. Contudo, nenhuma regra se perfila quando o fazemos. Não, mas o mais importante é o seguinte: a regra não é necessária. Não falta nada. Calculamos, de fato, de acordo com uma regra, e isso basta. Tá. Interessante onde ele tá colocando a regra aqui, né? Não é necessário. Vou botar um roxinho, hein? Tem um caso de vez. Sem estar necessariamente errado. Isso. O vermelho geralmente eu coloco para coisas vermelho é um problemáticas. É isso. Vamos de novo nela. Mas então não se pode descrever a maneira como nos convencemos da justeza de um cálculo? Maneira como nos convencemos da justeza de um cálculo? Sim, contudo, nenhuma regra se perfila quando fazemos. Mas o mais importante é o seguinte: a regra não é necessária. Cara, ele tá usando ali nos convencer, né? Olha no espanhol aí, porque pode ser um problema isso aí. Deixa eu ver aqui. Só para ver o que é esse convencer. Maneira como nos convencemos de um cálculo estar certo. 46. Tá, mais pro final. Deixa eu ver. No início. Pero en ese caso, ¿no es posible describir cómo nos convencemos de la fiabilidad de un cálculo? Convencemos. Por Igual. supuesto que sim. Lo mais É importante que em inglês diz satisfy, nos satisfazemos. Satisfazemos. Em inglês, Então você repetiu isso aí, né? Já tínhamos pesquisado lá, o convencer, deu eles convencendo. Tá. Vai levar um roxinho aqui, sabe? Sim, contudo, nenhuma regra se perfila quando fazemos para descrever a maneira como nos convencemos de justeza de um cálculo. Tá, ele quer dizer que nós não estamos consultando uma regra para ver se ele é correto ou não, se ele é justo ou não. Mas que ele está se referindo à prática de calcular, né? E não e como se a gente consultasse uma regra, assim, ficasse lá e cá. Para critério de verificação. Como nos convencemos da justeza de um cálculo. Sim. Não tem uma regra exterior a isso, né? O cálculo. É que o regra aqui já fica por definir-se melhor, né? Precisaria de uma adjetivação, né? A regra não é necessária. Aqui regra é critério, cara, né? Sim, aqui nesse sentido é um critério e não regra, porque regra é um... O que é regra? Por exemplo, o Tugendhat, ele dá ali como... Investigações. Ele está analisando... Padrão de correção. Regra é um padrão de correção. Né? Sim. Critério também é um padrão de correção. Então, nesse sentido. Na ética também, né? É isso aí. Tá, vai, desculpa, deixa eu falar alguma coisa. Eu ia falar sobre isso, tentar dar um exemplo de um critério. Mas parece aqui, ó, que tem várias proposições ali, que sempre diz assim, ó, a função de um argumento, f de x. Aí ele vai falar da função mais geral a isso, f de x.
e f de x, que tem que estar sempre externo, parece, Uhum. aquilo que justifica ou dá sentido para Eu a coisa acho que que está é o problema da interna. justificação que tá aí, cara. É, Porque e no Turing encontra a mesma coisa também. Ele evita esse regresso. Ele pega uma outra via. pois, cara, esse regresso ao infinito, né? Sim. Isso para mim é uma falácia. Sim, eu tenho a impressão que. Assim, ó, falando de forma grosseira, né? Parece que o calar-se do cético. O calar-se do cético ele tem uma coisa mais forte do que a vagueza do fundacionalismo. No que quer que seja, assim. Né? Não é que nem eu te falei aquela hora que se der não contradição, ele não pode questioná-lo sem pressupô-lo, né? Então ele vai dizer assim, não, tá bem, fundamenta as convicção básica e segue a partir delas, vai assim mesmo. Aí ele vai deixar a atitude aí sozinho, entendeu? Sim. Parece que o cético ele tá numa perspectiva mais lúcida. Isso é muito curioso pensar, cara. Cara, tu olha só, que tem o argumento para o agnosticismo, né? Quê? Falando sobre Deus, o agnosticismo. Sim, sim, sim. Já aquele que, tipo, o Russell é assim, né? E ele coloca, ele Não é um ele não ateísmo, né? Ele não é um ateísmo e ele não é um suspende o deísmo. juízo, ele Isso. suspende o julgamento sobre o nascimento do mundo lá, porque ele não considera que seja possível chegar a esse ponto inicial lá, Sim, né? Mas ele não concordo. descarta a possibilidade de regressão infinita, né? Sim, sim, sim. Mas aqui Isso é uma visão, dá pra dizer, chamar de organicista do universo, que é o universo funcionando de uma forma assim o orgânica linear, e né? mesmo cíclica, ou cíclica, mas de forma sem começo, sem fim, né? Sim. Também nesse sentido, Mas cara. aqui dá a impressão, essa função de descrição tipo das funções dá uma impressão linear, né? Sim, sucessão temporal, né? E aí quando diz aqui, ó, que a regra, não sei se dá pra gente vincular com isso aqui também, não sei. Pode ser. Fala aí, vamos ver se. Contudo, nenhuma regra se perfila quando fazemos, mas o mais importante é o seguinte: a regra não é necessária. Pode Na ser verdade, problema da justificação, né, cara? mas Tinha não tem o colocado. sentido aqui, né? Ele não entra, parece, nisso quando ele diz que a regra não é necessária. Mas pode ser uma forma de. é, Ele deve ter enxergado com muito mais O que acontece, clareza ó? Claro, mas ele justificação diz pelo assim, uso ali, envolvendo o pois é, contexto, as situações. só que isso aí são regras, né? Ele está dizendo a regra é isto. Então eu defini uma série de regras de como se calcula antes. E aqui eu estou dizendo que a regra não é necessária. Então tem um problema nessa definição dessa regra aqui, né? Dizer que a regra não é necessária. Porque assim, ó, existe uma série de regras que eu ensino ou aprendo para calcular. Isso Sim, é básico, né? sim, sim. Existem regras e eu Aritmética. estou seguindo regras, mas aqui ele está usando uma regra mais geral, né? E essa regra mais geral, mas então não se pode descrever a maneira como nos convencemos de que o cálculo está certo. Pergunta, né? Uhum. Sim, contudo, nenhuma regra se perfila quando fazemos. As regras não servem para dizer que o cálculo está certo, Uhum. mas as regras estão sendo aplicadas para fazer o cálculo. Só não é que ele está dizendo que não tem uma regra geral, né? Sim, Parece que é isso. Uma sim, regra geral para saber se o cálculo foi feito depois. sim. Uma regra geral sobre as regras. Sim. Não há, né? Eu não sei se aqui o problema não é ele estar querendo colocar que não há regras coisa dadas a priori, alguma coisa assim, mas que as regras, eu não sei se ele vai afirmar isso, que elas ressaltam do próprio o calcular, da atividade calcular, claro, usando aquelas regras práticas, né? Mas sem ter uma. Não sei se é isso aí, sem ter uma regra de fundo. Ele tá rejeitando isso, né? A regra não tem uma coisa maior do que seguir aquelas regras. Sim, A regra não é necessária, não falta nada. Calculamos de fato e deu, de sim, acordo com a regra. Nós seguimos uma regra para calcular e isto basta. sim. É assim que as pessoas calculam. Calcular é isto. O que aprendemos na escola, por exemplo. Esqueça esta certeza transcendente. Aqui ele dá uma misturada, mas parecem os cadernos, cara. Parece que ele tá conversando consigo próprio ali, sabe? Sim,
que está ligada ao seu conceito de olha espírito. só, cara. É uma regra, ele quer dizer que é uma coisa geral a isso, né? Sim, sim. Uma metafísica da regra, Esse conceito de espírito. uma meta-regra. Uma meta Aí fica mais claro que é disso que está se Sim. tratando. Uma regra bem ampla, de fundo, que a gente não precisa Sim. disso, né? É assim que as aqui, o pessoas conceito de espírito teria que ver essas traduções, se não Sim, merece sim. um roxinho aqui também. Então, Sim. sei lá. Vamos ver aqui como é que tá em espanhol. 47. 47, tá. Así se calcula. Calcular es eso. Lo que aprendemos en la escuela, por ejemplo. Olvídate de la seguridad trascendental, segurança transcendental, que aí equivale a transcendente, que está ligada à tua ideia de espírito. Diz Geist, que Geist é espírito mesmo. Essa tradução em português eu não tô achando muito boa mesmo. O conceito de espírito não parece dar ao sentido que a ideia de espírito. A tua ideia de espírito. Parece ser mais o sentido, né? Porque o conceito assim, né? Até vai, mas não parece ter a mesma precisão. Mas é. Tua ideia de espírito. É assim que as pessoas calculam. Esqueça a certeza transcendente. Tá. Uhum. É isso. No inglês, ele deve se basear no inglês, acho que. Com o qual é conectado, com a qual é conectado Concept of spirit. com os seus conceitos de espírito. Tá, é isso aí então. Tá, vamos seguir então. Só Vai. vamos seguir até os 50 ali? Beleza. Pode ser, né? Já vai Tá. ser 11 horas. Já rendeu. Nem tinha tema, né? Tá bom. Sim. Contudo, num conjunto de cálculos, alguns podem designar-se como fiáveis de uma vez por todas, outros como não sendo ainda. E agora? Será isto uma distinção lógica? Contudo, num conjunto de cálculos, alguns podem designar-se como fiáveis. Cálculos. Alguns cálculos. Um conjunto de cálculos, alguns cálculos podem designar-se como fiáveis de uma vez Esse por fiáveis todas. ele está traduzindo como saber, né? Como Isso. É assim que eu estou entendendo. É ruim essa palavra, né? Podemos considerar que alguns são absolutamente dignos de confiança, aqui está dito. Isso é fiáveis. Deixa eu olhar aqui. 48. Espanhol é absolutamente dignos de confiança. Reliable. Seria fidedignos. Isso. Né? Uhum. Alguns desses cálculos podem designar-se como fidedignos de uma vez por todas. Outros como não sendo ainda. Talvez cálculos abertos, né? E agora, Sim. será isso uma distinção lógica? Problema. A gente que está querendo dizer com isso aí, né? Tem que se especificar, né? Isso é uma distinção lógica. Tá, teria que... Bom, deixamos essa aí também. Tá, deixa aí então. Marca aí pra nós. Daqui a pouco nem vai se enxergar mais letra nesses seus PDF aí, né? Uhum. Mas é assim, é uma loucura. É assim, é triste, né, cara? Se fosse em livro, Claro. riscaiado em livro. Cara, e eu faço assim no livro, mas eles são assim também. Sim, mas é mais difícil, Na verdade, né, o cara tá criando uma identidade, né? Sim. A gente tá criando uma identidade pra página, né? Quando vai e volta aqui, essas marcas, Sim, com tu certeza. cria uma outra coisa que tá aqui, né? Não é só aquele, texto, né? a multidão, né? Sim, exatamente. São indivíduos com os quais o cara se relaciona. As cores ali designam, né? Cada coisa. Sim. É uma linguagem. 49. Lembre-se, no entanto, mesmo quando o cálculo não tem dúvidas para mim, isto apenas é uma decisão para efeitos práticos. Tá, entendi. 50. Quando é que alguém diz eu sei que reticências X, reticências é igual... tá, eu vou completar aqueles pontinhos ali. Eu sei que uma coisa vezes uma coisa é igual a outra coisa, um cálculo. Quando é que alguém diz eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4, quando verificou o cálculo. Olha, tomando a regra. Tá. A pergunta não tem aspas ali, mas deveria ter, né? Sim. Quando é que alguém... Isso. Quando é que alguém diz eu sei? Quando é que... Eu sei porque eu verifiquei.
O eu sei entre aspas. Ali, né? Isso. Eu sei porque eu verifiquei. Opa. Porra. Ah, não vou conseguir botar, mas tá. Faz conta que tá antes da interrogação. Tá bom. Quando verificou o cálculo. Eu sei que x é igual a x. Eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Quando verificou o cálculo. Ah, aqui ele tá dizendo que tem que ter uma. Uma regra a partir do. Tem que ter uma justificação, né? Só Sim, que. sim. Só que na matemática, eles chamam, a prova real ela é uma petição de princípio ali, né? Se for dizer. Quando é que eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4? Bom, aqui não sei se ele vai verificar aqui se vai ser se vai ser abordado, né? Sim. Esse tipo de verificação. Mas Sim. O que a gente chama de prova real na matemática é uma inversão só, né? Sim. Sim, exatamente, circular, né? É. Verificou circularmente que o cálculo está certo. Claro que daria errado se tivesse. Bom, mas é interessante esse ponto, acho. Tá. Vendo o que Para aí, vai então. dar só isso aí. Paramos aí então. Deixa marcadinho aqui. Então, vou parar aqui.